Olá pessoal do sétimo, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Todo mundo aí estudando, se preparando. Estamos aí já agora entrando no mês de setembro e o ano está findando. Então nós vamos continuar naquilo que nós falávamos semana passada, semana atrasada, sobre a arte nos palcos, né? E essa evolução dessa arte nos palcos, falamos já a introdução da comédia. Hoje nós vamos continuar falando sobre essa arte de fazer rir. Eu já conversei com alguns artistas e tal, em outros tempos, e escuto isso muito deles falando também em entrevistas na televisão. Eles falam que é muito mais difícil fazer rir do que fazer chorar. O drama, a tragédia é mais fácil de você levar no palco e você conduzir do que a comédia, você ter o tempo certo de contar a piada. Passou um segundo do tempo, a piada perde a graça. Fica aquele vazio e ninguém ri. Então, assim, a piada tem que ter um tempo certo, fazer história. E é muito mais difícil ainda você fazer uma comédia onde a piada não está no texto, está na situação, está naquilo que está acontecendo ali, numa fala que você solta e a pessoa interpreta e sabe do que você está falando e vai rir. Então é muito mais difícil. Então o teatro da comédia é muito difícil nesse ponto. E é o que nós vamos ver desde o início lá. Começando lá na Grécia Antiga, como vocês já viram, isso aqui é mais uma revisão, né? Então ela foi criada lá na Grécia com essa única finalidade: fazer as pessoas rirem. E este aqui, ó, este camaradinho aqui, tá? É o Aristófanes. Aristófanes é o pai da comédia. Ele escreveu peças há mais de 400 anos antes de Cristo. Antes de Jesus nascer, ele já estava lá escrevendo comédias. E as comédias do Aristófanes são muito atuais, por incrível que pareça. Ele escreveu em 1441 a.C. a peça As Aves e falava sobre corrupção. Olha só, que é assunto mais atual para nós hoje no Brasil do que corrupção. E era mais ou menos isso. A peça As Aves era a história de dois homens que cansaram da corrupção da cidade onde eles viviam, da roubalheira, e eles decidem sair daquela cidade para ir morar com as aves num, num refúgio. Só que aí eles têm que convencer as aves de que eles são dignos de ficar lá, que eles não são como os outros seres humanos. Então a história dele é toda em cima disso, ele vai usando assim uns pontos para fazer uma ironia e tal, mas ele já criticava a comunidade daquela época. Então muitas peças que foram criadas nesse período pelo o Aristófanes e outros dramaturgos passaram com o tempo e vão sendo atualizadas, e até hoje existem peças que foram criadas naquela época que são interpretadas até hoje, porque são assuntos muito atuais. A comédia fala muito disso, de fazer as críticas sociais, de criar personagens populares, personagens que têm essa identidade, que fala a língua do povo, né? Então é fácil identificação. Então, ele sempre, né, o Aristófanes, ali no caso, na Grécia Antiga, sempre escreveu sátiras sociais, né, sátiras políticas, porque a sátira é esse tipo de comédia, que você não conta piada, mas você cria uma situação, e essa situação, além de fazer graça, leva a pessoa a refletir e a pensar que aquilo lá está refletindo a sociedade onde ele vive. Tanto que os personagens das comédias, eu já disse para vocês e repito, são sempre personagens populares, que está no meio do povo, que vive os problemas que o povo vive, que sofre a opressão que o povo sofre, para que o povo se identifique, se veja lá no palco. E aí, falando dessa questão da comédia satírica, na Idade Média, da mesma forma, o Molière, né, que é esse dramaturgo francês lá da Idade Média, ele fez uma revolução, né, no teatro quando ele atualizou peças gregas lá antigas, trouxe para o palco e inovou a forma de contar essas histórias. E ele criou outras tantas. Eu coloquei aqui, por exemplo, o Tartufo, que o foco aqui é a igreja, né, a religião, a forma errada como muita gente conduz as igrejas. O Avarento,
que conta a história de um homem que era muito avarento. Ele não gostava de gastar dinheiro, ele não gostava de forma nenhuma de esbanjar, mas também não gastava nenhum essencial. Usava roupa velha, roupa rasgada, na casa dele não tinha nada. Então ele trouxe também essa comédia para refletir sobre essa questão da pessoa que só quer ter, sabendo que a gente vai morrer e essa riqueza vai ficar aqui. Então ele construía, né, as histórias dele, melhor dizendo, em cima desses assuntos. Tanto que o Molière, lá na Idade Média, 1600 e alguma coisa, ele já sofria censura. Muitas peças dele foi proibida porque criticava o governo, criticava a nobreza, criticava a igreja, e isso, né, refletia mal, porque as pessoas começavam a pensar quem eram os corretos, quem eram as pessoas honestas e desonestas que estavam comandando o país. Então ele foi um dos primeiros a serem censurados na arte de construir as comédias para falar aquilo que o povo vive, que o povo sente, mas não tinha coragem de expressar. Aí o artista subia no palco e fazia. Bom, e seguindo essa linha, então nós vimos lá, no período antigo, na antiguidade, na Grécia Antiga, eram as comédias, né, construídas pelo Aristófanes. Chegamos na Idade Média, temos aí as comédias, né, as sátiras construídas, né, idealizadas pelo Molière, que foi um dos grandes representantes, e a gente começa a chegar nos séculos XIX, vamos entrar no século XX, com as chamadas comédias populares. É a mesma comédia satírica, lá no Molière, ou as comédias do teatro grego. Eles mudam o nome, mas a sequência, essa ordem, a maneira como elas são apresentadas, ainda é a mesma. Então nós temos lá, comédia de costumes. Então, dois tipos de comédias populares, que eram muito populares até aqui no Brasil, né? E no Brasil, principalmente, eles tiveram um campo rico para pesquisa e para desenvolver seus assuntos. Então, primeiro, tínhamos as comédias de costumes, que surgiram no final do século XIX e abordavam, como as outras antigas peças, temas recorrentes ali da época. Então, final do século XIX, falando do governo, falando da abolição da escravatura, ou não, né, se foi antes do período da abolição, falando dos monarquistas, falando do imperador. Então, eles abordavam temas ali recorrentes naquela época, final do século XIX. E elas eram chamadas de comédias de costumes, porque eles abordavam de forma irônica, né, com muita ironia, com muito bom humor, né, os usos, os costumes da época, a forma como as pessoas se portavam, as roupas, as convenções sociais, né? Então tinha todas essas características de trazer com bom humor como a sociedade vivia naquele momento. E o grande representante das comédias de costumes foi o dramaturgo Martins Pena, tá? Mas um outro estilo também se popularizou muito no Brasil, que são chamadas comédia de costumes musicadas, que é o avô, vamos dizer assim, o avô dos musicais no teatro. Porque ela surge já no século XX, né, já ali até 1920, 1930, foi o período do apogeu das comédias de costumes musicadas. E as comédias de costumes musicadas teve como principal representante aí, o principal dramaturgo, o Arthur Azevedo. Tá? Eu só queria comentar aqui em cima. O Martins Pena escreveu uma peça que é muito famosa até hoje, que chama-se Juiz de Paz na Roça, que conta a história, né, desse juiz que vai para o interior do Brasil e lá ele passa por muitas aventuras, essa relação da pessoa que é da cidade com a pessoa que mora na roça, os costumes da roça. Então era assim, com bom humor, né? Geralmente tem sempre um vilão, alguém querendo passar a perna no outro e sempre se dá mal. Então são peças voltadas para esses assuntos. E voltando aqui para as peças musicadas,
A diferença básica entre um e outra, o estilo é o mesmo, a forma de construir, as críticas sociais, né, com bom humor, o dia a dia, o cotidiano, mas tinha uma diferença. O próprio nome já diz, comédia de costumes musicada, é porque eles vão inserir agora o quê? Músicas, instrumentos, né? Vão ter as cantigas, os violões, os atores vão cantar. Então, é um texto que tem um teor de crítica muito grande, mas que ele ia maquiando, né? Aquilo ali com a dança, com música, e os assuntos iam acontecendo. Então, o foco da comédia de costumes musicadas do Arthur Azevedo era sempre a sociedade do Rio de Janeiro. O Martins Pena não. O Martins Pena criou as comédias de costume, mas elas aconteciam ou na capital, que era o Rio de Janeiro na época, ou pelo interior do Brasil. Mas as comédias de costumes musicadas que foram criadas pelo Arthur Azevedo, essas não. Essas aconteciam sempre como cenário ali o Rio de Janeiro, os morros, as favelas, os cortiços lá do centro da cidade do Rio. Era sempre nesses cenários, onde tinham muitas pessoas, os boêmios, as vendedoras de comida típica nas praças, né? Contava a história dos imigrantes, dos portugueses, e ia construindo uma imagem popular do Rio de Janeiro. E outra característica das comédias de costumes é que o Arthur Azevedo passou um tempo na Europa. E lá na França, lá em Paris, ele conheceu muito do teatro francês, o estilo de fazer teatro, o estilo de escrever as peças, e trouxe para o Brasil. E acrescentou aqui a nossa música. Samba, samba canção, né, a música popular brasileira, e foi criando esse mundo fantasioso. Então, para a gente poder continuar vendo, são essas as características, então, da arte de fazer rir já no século XX. Tá? E nós ficamos, então, por aqui com as comédias populares, ok? Dê uma olhada nesse texto, nessa videoaula, no material que está lá no seu livro. Semana que vem, aula ao vivo, estamos juntos, tá? Até lá, um abraço, tudo de bom para vocês.